Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, visitante das galerias, eu gostaria, senhor presidente, de trazer aqui dois assuntos extremamente importantes para a segurança pública brasileira e que certamente tem passado desapercebido por milhares e milhares de cidadãos brasileiros. O primeiro assunto trata-se do projeto de lei 256 de 2005 do senador Marcelo Crivella, do estado do Rio de Janeiro. Parece que nós temos ali alguns congressistas, sejam eles deputados federais ou senadores, parece que devem estar no mundo da lua, ou vivendo, no mínimo, em outro planeta, para não compreender o que se passa com o cidadão brasileiro, o que se passa com o trabalhador, com a pessoa honrada, séria e pagadora de impostos deste país. O senador Marcelo Crivella apresentou um projeto que disciplina o uso de equipamentos pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Na verdade, o artigo 2º desse projeto de lei 256 do Senado da República, diz o seguinte: fica vedado o uso de cacetetes de madeira, assim como a condução de espadas, sabres, lanças e armas congêneres, salvo no último caso em solenidades, manifestações festivas, comemorativas ou equivalentes. Olha, o que o senador está dizendo, que as polícias militares não podem utilizar cacetete de madeira. Ou seja, ele quer que a polícia militar, ou que as polícias brasileiras, façam enfrentamento de black blocs, de anônimos, como fizeram aqui nas Copas das Confederações. E se esse senador, esse incompetente senador da República, estivesse aqui nas ruas de Belo Horizonte, ou do próprio estado do Rio de Janeiro, e visse, ou pelo menos tivesse o trabalho de assistir pela televisão o que esses grupos fizeram com as forças policiais de nosso país, talvez esse incompetente senador, do luxo do seu gabinete, com ar-condicionado, se ele tivesse um pouquinho mais de atenção, ele não apresentaria uma porcaria de projeto como esse, um desserviço à nação brasileira. Olha, tem gente que deve estar achando, e tem deputados federais, estaduais, vereadores, advogados, promotores, juízes, senadores, que acham que a polícia brasileira deve carregar no coldre. Na verdade, é uma rosa. Tem uns que acham que a polícia brasileira deve trazer aqui, onde há aquela arma de porte individual, deputado Wander Borges, que deve trazer um buquê de flores para fazer enfrentamento nas ruas, seja no combate ao crime, ou seja no combate aos vândalos e criminosos que estão travestidos de manifestantes. Eu tive a grata satisfação, deputado Wander Borges, e Vossa Excelência estava aqui para aprovar a Lei 21.324, que foi a lei de número 43 desse deputado, que proibiu o uso de máscaras em manifestações públicas em nosso estado. Porque o cidadão honrado, o patriota, aquele que quer discutir o fim da corrupção, a roubalheira da Petrobras e tantos outros escândalos desse país, ele não vai de máscara, ele vai de cara limpa. Ele não ousa a colocar máscara, porque ele faz questão de colocar o seu rosto à frente das câmeras e de máquinas fotográficas, e hoje muito comum, de celulares que estão filmando e fotografando. E foi por isso que aqui em Minas Gerais, já na Copa do Mundo, logo depois que nós aprovamos essa lei, a força pública já não teve mais tanto trabalho. E por que não teve tanto trabalho como ocorreu no evento das Copas das Confederações?
porque infelizmente os grupos anônimos e black blocs, travestidos de manifestante, mas bandidos criminosos, estavam depredando o patrimônio público, o patrimônio privado. Todos nós mineiros, lembramos das imagens onde mostrou esses grupos radicais na porta do Detran, revirando a viatura da Polícia Civil e depredando ela totalmente. Todos nós acompanhamos pelas imagens de televisão o que eles fizeram ali na Antônio Carlos com Abrão Caram. Eu estava lá naquele último dia. Eu acompanhei tudo, de 1h da tarde até 21h da noite. E após eles se evadirem, a polícia foi fazendo o chamado rescaldo. O que tínhamos de lojas depredadas, saqueadas, e o que de pessoas foram feridas. Em 2013, na Copa das Confederações daqueles movimentos, 21 policiais foram feridos. Nós tivemos uma cabo em Ribeirão das Neves, que chegou a tomar um tiro no ombro, uma policial feminina. E agora nós deparamos com um projeto que segue agora para a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff, que eu não tenho nenhuma dúvida, viu, deputado Rogério Corrêa, vai sancionar, porque a linha, pelo menos do PT, lá no plano federal, é a linha do direito penal mínimo. Por eles ninguém vai para a cadeia. É só poesia. É o país de Alice, é o país das maravilhas. Bandido não precisa ficar preso. E eu tenho certeza, a presidente vai sancionar essa merda de projeto desse senador incompetente, trancafiado no seu gabinete. Agora, pasme, deputado Wander Bosch, não fica aí não. Estão querendo acabar com as forças policiais do nosso país. Mas eu quero deixar aqui um aviso. Olha, cuidado o que vocês estão fazendo. O maior prejuízo será do cidadão. O maior prejuízo será do trabalhador, da pessoa honrada, da pessoa que trabalha todos os dias, que bate cartão e que vive de forma digna, contribuindo para o crescimento do país. O deputado Paulo Teixeira, deputado federal do PT, me apresentou outra coisa 10 vezes pior, deputado Wander Bosch. 10 vezes pior. Me apresentou aqui o projeto 4471 de 2012. O que esse projeto traz? Esse projeto traz algo, Wander, absolutamente, eu diria, nefasto. Ele vai colocar a polícia no banco dos réus em qualquer circunstância. Policial nenhum brasileiro vai enfrentar criminoso com a aprovação desse projeto. Ele diz o seguinte, no artigo 292 do PL 4471 de 2012, cuja autoria é o deputado Paulo Teixeira, do PT do Estado de São Paulo. Olha o que esse cidadão, também incompetente, também no mundo da lua, colocou no seu projeto. Artigo 292. Se houver ainda que por parte de terceiros resistência à captura em flagrante ou a cumprimento de ordem judicial, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar moderadamente os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Olha, as palavras colocadas de forma tão maquiavélica por esse deputado. Resistência de terceiros. Olha, polícia não enfrenta terceiros. Não adianta tentar suavizar. Polícia enfrenta é bandido perigoso, armado até os dentes. E aí mais adiante, deputado Wander Bosch, presta atenção na redação do parágrafo 1º do artigo 292 do PL 4471, de autoria do deputado Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo. Parágrafo 1º. Se do emprego da força resultar ofensa à integridade corporal ou à vida do resistente, leia-se, do bandido, do criminoso, do estuprador, do latrocida, do sequestrador, do traficante, que arrebenta as famílias brasileiras, a autoridade policial competente deverá instaurar imediatamente inquérito para apurar este fato, sem prejuízo de eventual prisão em flagrante. Ou seja, traduzindo, para quem é operador do direito, para quem opera a segurança pública, colocou a polícia nos bancos dos réus. Se eu fosse policial da ativa, deputado Rogério Corrêa,
e isso aqui for transformado em lei, sabe como é que eu vou fazer segurança pública? Sabe como é que meus colegas policiais civis e militares deste país vai fazer segurança pública? Olha, vocês fingem que a lei existe em defesa do cidadão de bem e da força policial, e eu finjo que trabalho. Vou patrulhar o asfalto, vou parar na padaria, tomar um cafezinho, vou parar na banca de revista, cumprimentar o dono da banca de revista, vou fazer relações públicas, não vou fazer enfrentamento do crime, porque se eu der um tiro em legítima defesa própria de terceiros, está aqui sendo colocado na gaveta o chamado auto de resistência. Estão tungando o auto de resistência. Qual é o policial brasileiro que vai ter coragem de trocar tiro com bandido? Porque a legítima defesa própria de terceiros está aí para o espaço. Eu dei um tiro, mesmo em legítima defesa, o delegado tem que instaurar o inquérito. Mas foi em legítima defesa, tem testemunhas, o bandido estava armado, mas vai abrir o inquérito e vai te prender em flagrante. E eu pergunto, qual é o policial que vai querer trabalhar nesse país? Olha, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, o projeto de lei 4471, do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, põe a polícia no banco dos réus, em qualquer circunstância que a polícia agir em legítima defesa própria ou de terceiro, ou da vítima. E aí eu pergunto, querem mais o quê? Querem que a polícia ande com um buquê de rosa no seu coldre? Querem que a polícia finja que o crime está acontecendo? Eles vão conseguir, deputado Wander Borges. Eles vão conseguir. Porque, infelizmente, quando você lembra dos maiores expoentes do PT em Brasília, lá em Brasília, a cabeça deles é da linha do direito penal mínimo. Por eles não prendem ninguém. Não prendem estupradores, latrocidas, homicidas. Por eles tudo é o país de Alice. É o país do conto de fadas. E aí, deputado Wander Borges, eu pergunto, como é que a polícia vai conseguir trabalhar? Já que ela está sendo impedida de agir, e o policial não é burro, ele não vai atuar, ele vai cruzar os braços. Ele vai passar na porta da sua casa, deputado Wander Borges, vai cumprimentar o senhor, oi, doutor Wander Borges, tudo bem? Vai passar na porta do outro cidadão, mas ele não vai fustigar, ele não vai abordar veículo, para ver se tem drogas e armas, porque ele não é burro. Ele não vai correr atrás de bandido fugindo da polícia. Ele não vai adentrar em qualquer lugar onde seja notoriamente, reconhecidamente local de homicídio. Ele não vai, porque ele não é burro. Querem acabar com a ação da polícia. Nessa linha, deputado Wander Borges, vão acabar. Agora, o maior prejuízo disso tudo é do cidadão. O cara levanta cedo, pega um ônibus lotado, com a marmita debaixo do braço, que talvez esse deputado não tenha passado por isso. Eu sei o que é isso. Também sei. Eu fui engraxate, fui vendedor ambulante, fui camelô, fui jornaleiro, fui office boy, fui auxiliar de tesouraria, fui policial. E sou policial da reserva, fui policial 15 anos na ativa. Eu sei o que é isso. Esse cidadão que trabalha, quando tiver uma filha estuprada, esse cidadão que pega o carro, que paga seu imposto, que vai trabalhar, seja onde for, se é de ônibus, de carro, mas que trabalha todos os dias, esse cidadão vai ficar abandonado. Porque a polícia vai cruzar os braços. A polícia não consegue fazer mais nada se projetos como esse continuar passando. Olha, esse Congresso Nacional, com algumas raras exceções, dá nojo, deputado Wander Borges. Dá nojo porque ficam enclausurados em gabinetes, longe da realidade. Enquanto isso, o cidadão estaciona o carro, vem extorsão. Olha, você paga 20, 30, 40. Aqui, ó, aqui no entorno da Assembleia, vários jornalistas aqui nós, reclamando que o cidadão estava cobrando 50 reais, mano. 50 reais, mas não pode ser preso. Não pode. Imagine aqui, debaixo dos nossos olhos, o que eles estão matando, estuprando,
mas infelizmente parece que tem pessoas que estão no mundo da lua.